Boa noite, igreja, mais uma vez, eu cumprimento vocês. Vamos abrir as Sagradas Escrituras em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos meditar nessa noite, nessa sessão das Sagradas Escrituras, nesse texto que é a palavra do nosso Deus. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 19, diz assim, a palavra do nosso Deus, a partir do verso 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Querido Deus, acabamos de cantar, Senhor, fale, ó Deus. Ó Senhor, queremos ouvi-lo. Queremos, Senhor Deus, ver Cristo nas Sagradas Escrituras e, de fato, as Sagradas Escrituras revelam o mesmo, Senhor. Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mediador, o cabeça dessa igreja, o dono da igreja, o sacerdote, o profeta, o rei. Fala conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa-me simplesmente para ser boca do livro, Senhor, que fique aqui, Pai, estampado, notório a todos nós, ovacionado, o Senhor Jesus Cristo, que eu seja apenas um instrumento na interpretação, mas que eu pregue cheio do Teu Espírito, e que os meus irmãos também sejam cheios da Tua presença, do Teu Espírito, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Poder se assentar, meus irmãos. Semana passada, nós vimos que uma das características do apóstolo Paulo nos seus escritos é que ele começa com doutrina e depois ele vai para a parte prática. Então a gente tem ali ortodoxia e ortopraxia. Essas duas coisas para o apóstolo Paulo não são divorciadas, mas elas caminham juntas. Uma coisa leva a outra. E vimos que o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ou não somente nessa carta, mas em todos os seus escritos, ele utiliza muito de imperativos. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 12 em diante, nós temos vários imperativos aqui. Entretanto, esses imperativos eles estão atrelados aos indicativos, ou seja, há uma razão de nós fazermos o que está sendo mandado nós realizarmos aqui. Nós fazemos porque somos uma nova criação em Cristo Jesus, porque temos a mente de Cristo, porque devemos buscar as coisas do alto, porque estamos em um processo de santificação, sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo, que é a imagem perfeita do Pai, e dentro desse processo de santificação, não somos inertes. Há uma participação nossa. Somos nós que oramos, nós que cremos, nós que congregamos, nós que devemos nos arrepender, nós que devemos jejuar. Então, todas estas coisas somos nós que realizamos. É claro que com a ajuda, com a operosidade da parte do nosso Deus. Então, veja que há imperativos, mas há também esses indicativos. Então nós vimos que a partir do versículo capítulo 5, verso 12, como eu disse, tem vários imperativos e nós meditamos então em 3. Falamos aqui que nós devemos nos alegrar constantemente, independente das adversidades, pois a nossa alegria é o nosso Senhor. Devemos orar sem cessar e em tudo nós devemos dar graças. Isso que vimos na semana passada. Hoje então, nós vamos meditar em apenas um mandamento, um imperativo que o apóstolo Paulo ele deixou registrado para a igreja de Tessalônica e veremos esse mandamento e o desdobramento sobre ele. Então, o que eu quero ver com vocês está aí no versículo de número 19. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. É um mandamento. Veja que Paulo começa aqui com um sonoro não, um enfático, veemente não. É uma ordem.
não é uma sugestão, não é alguma coisa que a gente possa titubear em relação a fazer isto ou não, mas ele está colocando aqui como uma ordenança para aqueles que estão unidos a Cristo: não apagueis o Espírito. O que Paulo quis dizer com isso, meus irmãos? O que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja de Tessalônica e o que o Espírito de Deus quer falar para nós, a igreja do século 21? Vejamos, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo não quis dizer para aquela igreja. Paulo não quis dizer aqui, por não apagar o Espírito, que, cuidado, igreja, porque mediante a atitude de vocês, vocês podem perder a salvação. Mediante o que vocês realizarem, vocês podem deixar de ter o Espírito habitando em vocês. Digo isso, meus irmãos, que é um equívoco, é claro, mas infelizmente muitos cristãos pensam assim e utilizam esse texto, não apagueis o Espírito, para tentar justificar isso. Acreditam que o Espírito Santo pode sair de nós, que a gente pode perder a nossa salvação. Infelizmente, isso é algo que é completamente contrário às verdades das Sagradas Escrituras. Nós não encontramos respaldo nas cartas de Paulo e não encontramos respaldo na Escritura como um todo, dentro da revelação progressiva de Deus. Para vocês terem uma ideia como que o cristão não pode perder a salvação, basta nós olharmos dentro da economia da Trindade, principalmente a obra do Espírito Santo. Uma das melhores aulas que eu tive com o professor, o reverendo Heber Carlos de Campos, foi quando ele utilizou o texto lá de Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14, e ele começou a explicar ali a obra de cada uma das pessoas da Trindade. Ele então montou um gráfico para nós e ele mostrou naquele gráfico, obra do Pai. Qual é a obra do Pai? A obra do Pai é a eleição. Ocasião desta eleição, antes da fundação do mundo. Procedimento, graça, motivação, amor. Depois ele mostrou para nós, obra do Filho, redenção. Ocasião, na história, ou seja, 2000 anos atrás. Procedimento, graça, motivação, amor. Observem que na obra do Pai e na obra do Filho, elas ocorrem fora de nós, extra nós, ou seja, a obra do Pai ocorreu antes da fundação do mundo, foi a eleição, mas a eleição não muda necessariamente as disposições do nosso coração. Tem muitas pessoas hoje, tem muitos eleitos neste mundo que ainda não foram regenerados, estão aí no mundo, estão mortos nos seus delitos e pecados, mas são eleitos. Vai chegar um momento em que eles vão ser chamados soberanamente pelo Senhor. Da mesma forma, tem muitas pessoas que Cristo morreu por essas pessoas e eles continuam perdidos até um certo momento. Então, a obra do Pai e a obra do Filho é fora de nós. Mas vejam que a obra do Espírito Santo, ela já muda tudo. Qual é a obra do Espírito Santo? Regeneração. Ele nos concede vida, ele tira-nos da morte espiritual e ele nos concede, então, vida em Cristo Jesus. Qual é o procedimento? Graça. Qual é a motivação? Amor. Então, o Espírito Santo é aquele que pega e torna a obra do Pai e a obra do Filho real, subjetiva para todos nós. É ele que faz com que isso seja internalizado, que nós possamos, então, ter vida em Cristo Jesus. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida. Ou seja, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Então, enquanto a obra do Pai e do Filho tem a ver com o pacto da redenção, tem a ver com o acordo que o Pai fez com o Filho, que ele deu pessoas para o Filho e o Filho morre por elas, o Espírito Santo então é aquele que dá vida. De maneira que uma vez que ele lhe concede vida, uma vez que você é regenerado, é impossível você voltar, você retroceder disto que foi feito. Não existe uma pessoa ser regenerada e de repente ele perder essa vida espiritual. Isso não existe, meus irmãos. De maneira que a gente pode também analisar
dois termos gregos, que é a palavra bios e a palavra zoe, todos têm bios, ou seja, todos nascem com vida biológica, vida natural. Isso não somente os seres humanos, os homens, mulheres, mas também todo ser vivo, todos os animais. Mas nem todos têm zoe, nem todos têm essa vida espiritual que vem da parte de Deus. Somente aqueles que são regenerados, somente aqueles que estão em Cristo Jesus, são aqueles que têm vida, são aqueles que recebem o Espírito Santo, são aqueles que passam a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é longe da verdade bíblica nós admitirmos essa ideia de que podemos perder a salvação. Então, quando Paulo está falando ali, ele não está se referindo sobre isso. O Senhor é aquele que tem direito sobre a nossa vida, no mínimo sobre 3 pontos. Ele tem direito sobre nós, sobre a criação, Ele é o nosso Senhor, sobre a redenção, porque Ele morreu por nós, e sobre a habitação do Seu Espírito, que habita em nós. Não perdemos a salvação. E isso não é um ato de arrogância, não é um ato de petulância, como às vezes algumas pessoas pensam. Tá vendo? Que crente arrogante, dizendo que é salvo. Não sou arrogante, nem você é arrogante se você falar isso, porque nós estamos calcados nos méritos de Cristo. A nossa salvação não é porque eu fiz isso ou fiz aquilo, mas é porque Cristo morreu naquela cruz. Porque há 2000 anos atrás, Ele deu um brado de vitória, tetelestai, está consumado, Ele nos comprou com o seu sangue. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos a garantia da salvação. Vejam, por exemplo, alguns textos que corroboram com isso. Nós temos João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que ele começa com uma cláusula universal, nenhuma pessoa vai poder vir. Quem é que virá? Aqueles que o Pai trouxer. Ou seja, trouxer de uma forma irresistível, trazer pela graça de Deus, trazer pelo chamado do Senhor. Aqueles que Ele traz, Ele ainda dá uma garantia de perseverança até o final. Ele fala, eu o ressuscitarei no último dia. Isso é palavra do Senhor. Deus está prometendo que aqueles que Ele chamar, Ele vai levar, vai conduzir essas pessoas até o final. Por isso que Paulo também ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia, esse dia final. Também nós podemos ver em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, e eu o ressuscitarei no último dia. Paulo não poderia estar falando ali sobre perda de salvação. Há uma garantia, irmãos. Há uma garantia desta salvação em Cristo Jesus. Há uma garantia de que o Senhor vai nos conduzir até o final. E isso aqui, que eu sempre paro para meditar, nessa certeza da salvação que nós temos que ter, isso nos dá alegria, isso nos dá ânimo, isso nos dá prazer de nós louvarmos e bendizermos ao Senhor. É isso que nos motiva a nós sairmos de tão longe ou de tão perto, em um mundo tão corrido, para nós prestarmos um culto ao Senhor no dia do Senhor. Seja o culto matutino, seja o culto vespertino, independente das circunstâncias que estejamos passando, a gente vem com alegria para louvar, com ação de graças, aquilo que Deus fez por nós. Então, se Paulo não estava dizendo aqui, por não apagueis o Espírito, como você então pode perder a salvação, o que Paulo então, meus queridos irmãos, o que ele quis dizer aqui para nós? Paulo, quando ele utiliza essas palavras, não apagueis o Espírito, observe que ele está utilizando aqui uma figura de linguagem para se referir ao Espírito Santo. Ele está querendo demonstrar no aspecto visual do Espírito como fogo. É claro que o Espírito Santo não é um fogo. Da mesma forma, quando a Bíblia fala do Espírito Santo como pomba,
ou então como o próprio nome do Espírito remete muito à sua essência, Espírito, pneuma, no Novo Testamento, ou ruá, no Antigo Testamento, vai falar bastante como um fôlego, como uma energia, como um vento, mas não quer dizer que ele é um vento, não quer dizer que ele é uma energia, não quer dizer que ele é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa consciente e autoconsciente, é uma pessoa da Trindade. E não é a terceira pessoa da Trindade, num sentido depreciativo, como se o primeiro fosse maior do que o segundo e ele fosse o terceiro. Ele é plenamente Deus, tão quanto Filho, tão quanto Pai, e a obra dele é de suma importância para todos nós. Quando a Bíblia fala do Espírito como fogo, ou ela pode remeter-nos a entender dentro de um aspecto de juízo. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, fala que o Senhor Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batizar com o Espírito Santo diz respeito ao dom do Espírito, que é o próprio Espírito, não é dons no plural, mas é dom. Ele próprio é um dom para nós, é o Espírito que passa a habitar em nós, mas o texto lá fala também desse batismo com fogo, que é juízo, que é perdição para muitos. Mas também fogo pode ser entendido no sentido de purificar, no sentido de santificar, e é esta a maneira que Paulo está utilizando aqui, não apagueis o Espírito. Ele está usando um termo que é esbenume, que é um termo grego, que significa literalmente extinguir, apagar, sorver, secar, evaporar, diminuir. A palavra que Paulo usa aqui para apagar é uma palavra que está se referindo no grego literalmente para apagar fogo. Como que você pode apagar fogo? Então ela é usada para dar a ideia de apagar fogo ou ressecar coisas molhadas. E Paulo está usando aqui figuradamente para quê? Para mostrar que eu e você, como seres responsáveis, dentro da nossa responsabilidade como cristãos, nós podemos apagar, extinguir, sorver, secar, evaporar, diminuir a obra do Espírito Santo na nossa vida. Não apagueis o Espírito. É claro, meu querido irmão, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que o Espírito Santo é limitado. Eu não estou dizendo aqui que eu mando no Espírito ou que o Espírito não pode fazer algumas coisas, mas o que eu estou dizendo é que dentro do processo de santificação, aprove a Deus trabalhar desta forma, Ele e você. A regeneração é uma obra exclusiva dele, a santificação somos nós. Então nós podemos apagar, diminuir, evaporar, fazer uma série de coisas em relação à obra do Espírito Santo, mediante as nossas atitudes. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós podemos apagar o fogo renovando, ou seja, removendo, melhor dizendo, o combustível, jogando terra ou tirando o oxigênio. E nós, como cristãos, podemos apagar o Espírito através do nosso pecado. Através do nosso pecado. Às vezes Deus, meu irmão, certamente, às vezes não, certamente, Deus te trouxe aqui essa noite para que você medite nessas palavras e para que você se arrependa, eu e você, nos arrependamos das atitudes que temos tomado. Será que a gente tem apagado o Espírito? Será que a gente tem neutralizado a ação do Espírito na nossa vida? Qual tem sido o seu comportamento? O que você tem feito? Será que esse momento em que nós, no culto, que a gente faz a oração de confissão de pecado, será que simplesmente é uma prática que ocorre dentro da liturgia? Ou será que nós, naquele momento, falamos com sinceridade, Deus me perdoa? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Uma coisa não se entristece, um objeto não se entristece, mas entristece uma pessoa. Você se entristece quando alguém lhe ofende. Você se entristece quando o seu cônjuge não corresponde àquilo que você esperava, um filho seu, um amigo, um pastor. E o Espírito Santo
ele se entristece com as nossas atitudes, com os nossos relacionamentos, com as nossas conversas, com aquilo que vemos, com aquilo que falamos, com aquilo que deixamos de fazer, a nossa omissão. Para onde formos, nós que somos habitados pelo Espírito, para onde formos, o Espírito está conosco. Nós devemos ser luz, nós devemos brilhar no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perdida. Nós não devemos nos coadunar com a prática do mundo, mas temos que ser diferentes. E quando não somos, estamos apagando a obra do Espírito. É por isso que às vezes tem muito crente raquítico, fraco, crente que o tempo todo não consegue externar o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo de número 18, em tudo dai graças, ou quando ele fala no verso 16, regozijai-vos sempre. Não consegue se alegrar, não consegue orar, não consegue agradecer. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado, meu querido irmão, ainda que ele faça parte da nossa vida até o momento da consumação da nossa redenção, mas o pecado, ele não pode ser um hábito. O pecado tem que ser um intruso. Como que nós apagamos o Espírito? Nós podemos ver primeiro pelo próprio contexto, desde o primeiro sermão do reverendo Mateus, quando ele começou no verso 12. Veja que aqui fala: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Quando a gente deixa de cumprir isso aqui, desrespeita aqueles que foram levantados por Senhor, que você tem que respeitar enquanto nós nos mantivermos fiéis às Sagradas Escrituras. Quando a gente incorre no erro disso aqui, estamos apagando o Espírito. Quando nós, como diz aí o verso de número 14, ou melhor 13, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam e viver em paz uns com os outros. Crente que vive em briga, em contenda, briga com um, briga com o outro, ou então às vezes acontece nem tanto de brigar. Esse dia eu estava até comentando lá em casa com a minha esposa. Às vezes tem uma coisa que é pior, é quando a gente ignora. Sabe aquela questão de ignorar a pessoa? Não, eu não brigo, mas também, para mim, nem ofende. Tanto faz se eu estou perto dele ou dela, ele está até na igreja, mas eu não estou nem aí. Irmãos, isso é ofensivo. Primeiro você está desprezando uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus, desprezando uma pessoa que é filho de Deus, que é teu irmão, que você vai viver eternamente junto com essa pessoa, e você está desprezando aquele que habita em você. E Paulo, ele vai dando mais exemplos. Como que nós podemos apagar o Espírito quando nós não oramos sem cessar, quando nós não damos graças, quando nós não nos alegramos no Senhor? Mas ele vai dar um exemplo mais claro aqui no contexto. Olhe para o verso de número 20. Não desprezeis as profecias. Como é que nós podemos apagar o Espírito? Desprezando a profecia. E aqui profecia, dentro do contexto daquela época, nós temos que entender que o Senhor, a partir da promessa que ele deu a Joel, Joel fala que nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele falava de um momento de uma grande efusão, de um grande derramar do Espírito, no período neotestamentário, e isso se cumpriu lá em Atos. Atos capítulo 2, o Espírito vem, o Espírito habita com a igreja e várias pessoas passam a profetizar. Então, aquilo que lá no Antigo Testamento era restritivo a alguns profetas, profeta é aquele que falava uma profecia, uma palavra vinda da direção de Deus, uma palavra revelada. Agora no Novo Testamento, isso não estava mais restrito a algumas pessoas, mas várias dessas pessoas passaram a profetizar. E isso se cumpre, a prova a gente vê em Atos. Você tem Ágabo profetizando, você tem várias pessoas que estão trazendo uma palavra revelada, e lá em 1 Coríntios 14, fala também de pessoas que estavam profetizando, tinham o dom de profetizar. Mas o dom de profetizar está interligado ao profeta.
está interligado a quem tinha essa incumbência e dentro de um momento em que o cânon ainda estava aberto. O cânon não tinha fechado. Então, essas palavras reveladas, elas vinham. Mas aí, quando a gente chega em Efésios, capítulo 2, versículo 20, Paulo fala sobre o fundamento da igreja, que é os apóstolos e os profetas. Ou seja, ele é a base. De maneira que nós não temos mais apóstolo, pessoas que se intitulam como apóstolo estão desconhecendo a revelação escriturística. Não existe mais apóstolo, mas também não existe mais profeta, meu irmão. Os profetas foram fundamentos, e quando Paulo está colocando lá apóstolos e profetas, ele está falando sobre os profetas do Novo Testamento. Aqueles que estavam profetizando, cumprindo-se essa obra do Espírito Santo. Então não temos mais nem apóstolo e nem profeta. Nesse período aqui tinha. Então o que esse texto está falando para nós? Está dizendo, não apagueis o Espírito, não desprezem a palavra de Deus que é proclamada, que é ensinada. É a palavra, o cânon, como nós temos hoje. Os 66 livros da Bíblia, os 39 no AT e os 27 no Novo Testamento. Essa é a nossa profecia, essa é a palavra que nós temos hoje. De maneira que a gente não precisa de novas revelações. Cessaram essas coisas. Os nossos documentos de fé, a própria confissão, ela vai tratar sobre isso, havendo cessado aqueles antigos modos de se revelar. Houve um momento que Deus falou teofanicamente, face a face. Depois Deus passou a falar através dos profetas. E por fim, Deus fala no seu Filho nas Sagradas Escrituras. Então, como que eu apago o Espírito? Quando eu desprezo a palavra do Senhor. Quando eu acho que eu sou mais sábio do que Deus. Quando eu acredito, meus queridos irmãos, que eu posso fazer as coisas pela minha inteligência, pelo meu poder, pelo dinheiro que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho, sem consultar a sabedoria de Deus. Então fazer isso é apagar o Espírito, porque quem inspirou as Sagradas Escrituras foi Ele. Lá em Bom Jesus eu costumava falar que você pode conhecer o hálito de Deus. O hálito de Deus é maravilhoso. O hálito de Deus, ele é soprado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala, toda a Escritura é divinamente inspirada, que não é inspirar no sentido de você puxar o ar, é inspirada no sentido de você soprar. É o sopro de Deus, o hálito de Deus, o fôlego de Deus, o que muda a vida, o que transforma a vida. O que faz com que moribundos, que mortos se transformem em servos, em filhos. É aqui que nós temos uma história de homens que foram transformados, mulheres que foram transformadas, reinos que foram derribados, pessoas que o Senhor levantou e continua mudando e transformando. Então, quando eu e você desprezamos a Bíblia, a palavra, estamos desprezando o autor dela. O Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Podemos também, meus irmãos, apagar o Espírito no que tange as Escrituras, quando nós desprezamos ao Espírito, automaticamente nós estamos desprezando o eterno amigo do Espírito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sinclair Ferguson, ele fala sobre o eterno amigo do Espírito Santo, que é Cristo. Vocês já observaram que desde o começo da encarnação de Cristo, o Espírito sempre foi o companheiro dele? Quem que estava lá naquele momento da concepção? Quem foi que gerou essa união das naturezas, a natureza humana que não existia, que foi acrescido, a sua natureza divina? Foi o Espírito. Quem foi que encheu ele no momento do batismo? Foi o Espírito. Quem foi que o conduziu naquele momento que foi tentado, que estava com ele? Ou no momento de luta que o Senhor estava lá no Getsêmani, ou então na sua morte, ou na sua ressurreição, ou no seu retorno? Foi o Espírito. Então, o Espírito é o eterno amigo de Cristo, e você quer saber como você não deve apagar o Espírito? Olhe para o comportamento de Cristo. Veja que Cristo,
Eu falei isso aqui no sermão passado. Quando a gente fala das duas naturezas de Cristo, a gente pode pensar, eu devo imitar a Cristo, sim, mas Ele é Deus. E como é que eu vou imitar Deus se eu sou homem, se eu sou falível, se eu sou limitado? Mas eu não posso me esquecer que também Ele é homem. E como homem, Ele dependeu do Espírito Santo. A maioria dos milagres que Ele fez, Ele não fez somente como Deus, que de fato é todo-poderoso e ilimitado, mas Ele fez dependendo do Espírito. Aquela sabedoria de Jesus novinho, ali com 10 anos, 12 anos, que os sábios ficavam admirados. Da onde vinha tanta sapiência? Nós vamos ver que aquilo ali era o Espírito Santo concedendo a ele. Irmãos, não somos mais sábios, melhores do que Cristo. A gente tem que depender do Espírito. A gente tem que conversar com o Espírito. Nós temos que entender que, ainda que o culto é cristocêntrico, é teocêntrico, mas o Espírito faz parte de tudo isso. Vida cristã, como disse John Stott, é vida no Espírito, do começo ao fim. Você só está aqui por causa dele, você só foi regenerado por causa dele, só está sendo santificado por causa dele. O mundo, irmãos, está sendo transformado por causa da obra do Espírito Santo, que está trabalhando em nós, está trabalhando no povo de Deus. Não apague o Espírito através dos seus relacionamentos. Como que a gente pode apagar o Espírito? No sentido bem prático para todos nós. Seja nas nossas conversas, o que tem saído dos seus lábios? Quando você está a sós, ou quando você está aqui fora do convívio da igreja. O que você tem visto, meu irmão? Você se preocupa naquele momento que você é habitado pelo Espírito, que você pode estar apagando o Espírito Santo? Com quem você está namorando, com quem você está se relacionando, quais são as suas pretensões? Você tem vivido para a glória de Deus? Corandeu diante do Senhor? Ou será que lá fora a gente se esquece dele? Que o Espírito possa bradar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, nós que vamos ceiar essa mesa maravilhosa, essa mesa do povo de Deus, essa mesa que nós devemos observar até que Cristo volte, mas é uma mesa santa, é uma mesa que requer de nós santidade, pureza, e nós só podemos encontrar em Cristo. Richard Gaifen, ele fala na sua obra, que a obra de Cristo tinha a ver com o envio do Espírito. O Senhor tinha que morrer, o Senhor tinha que nascer, o Senhor tinha que viver, o Senhor tinha que morrer, ressuscitar, voltar aos céus e enviar o seu Espírito para estar conosco. O maior presente, a maior dádiva que nós temos hoje é o Espírito Santo de Deus. Não apague, meu irmão, o Espírito Santo. Essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. Vamos orar mais, vamos jejuar mais. O reverendo falou hoje de manhã sobre jejum, sobre a oração, e às vezes tem muito cristão reformado que se equivoca diante da piedade que paira sobre nós, sobre o nosso histórico de calvinista. Calvinista ora, calvinista jejua, calvinista deve buscar uma vida piedosa, calvinista luta por isso aqui, cristão reformado pela presença do Espírito. João Calvino era chamado teólogo do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, vamos buscar estreitar mais a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se você está ouvindo isso aqui hoje, e algo está mexendo com você, falando com você, se arrependa. É um momento propício, vamos cear. Será que você apagou o Espírito? Será que você está fraco? Será que você está se sentindo assim completamente distante do Senhor? Volte-se para Ele. E se você não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer que você só vai conhecê-lo por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele que pode mudar a tua vida. Amém, igreja? Feche seus olhos. Querido Deus, cremos, Senhor,
que não podemos apagar o teu espírito. Assim o Senhor diz na tua palavra. Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Espírito Santo, se entristecemos o Senhor. Perdoa, Espírito Santo, como o Senhor diz, que nós devemos nos encher do Senhor. E esse enchimento, ele vai ser manifestado nos lares, vai ser manifestado no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre aquele que é o chefe e aqueles que estão trabalhando para eles em todas as áreas. Oh Senhor, se não temos feito isso, nos perdoa nessa noite. E nos encha, Senhor, da tua presença. Senhor Jesus Cristo, cremos que a tua presença na igreja se dá pela tua onipresença, mas se dá também, principalmente, pela presença do teu Espírito aqui. E nós não queremos mais ofendê-lo, Senhor. Nós queremos, Deus, te agradar em tudo que formos fazer. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que a gente possa receber mais a tua palavra, estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, em tudo que aprendemos aqui. É o que eu te peço, Deus, e creio também que os meus irmãos estão pedindo. Nos perdoa, Senhor, se nós apagamos o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.